trouxe um dicionário aqui do Luft, que é imenso. Ele trouxe uma apostila que eu ministrava lá no seminário sobre vida de louvor. Mas, sobretudo, são umas coisas que Deus trouxe. Esse aqui. Que tem a ver com obrigado, Vitor. Quero demais. Que tem a ver com um plano perfeito que Ele tem para você. Queria que a gente curvasse as nossas cabeças mais uma vez. Eu quero que você peça a Deus misericórdia pela minha vida. Eu peço, Senhor, graça, misericórdia. Deus, é um privilégio tão grande, estar aqui na sua casa, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, e poder, Senhor, estar aqui num lugar, Deus, que tantos profetas, tantos missionários, tantas missionárias, tantas irmãs e irmãos anônimos sofreram, padeceram, Deus, perseguições terríveis. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Filhos seus tiveram seus pescoços decepados vivos, em vida, porque estavam pregando o teu evangelho. E o Senhor me chama, Deus, para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, não deixe atrapalhar o que o Senhor quer fazer na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui. Em nome de Jesus, faça a vontade, Senhor. Faça a vontade. Nos ensina o que é viver para o louvor da tua glória. Nos ensina, Senhor, por que o Senhor sonhou, planejou conosco. E que lugar que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que deixa Deus te virar da avesso se for preciso. Deixa Deus te desorganizar para depois te organizar de novo. Amém? Vamos abrir mão dos conceitos que a gente tem, de coisas que a gente sabe, para deixar Deus falar no nosso coração aquilo que Ele quer alinhar conosco nessa noite. Amém? Deus, te dou graças no nome santo do Senhor Jesus. Mais uma vez, Pai, não vou cessar de te dar graça, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Irmãos, eu tenho 36 anos de idade e já passei por algumas fases na minha vida, né? Então, todas elas, a única coisa que não mudou é a graça e a bondade de Deus. Eu tenho certeza que com você não foi diferente. A gente vai falar sobre uma busca, né? Quantas vezes você e eu já nos deparamos e já pensamos assim: que sentido faz acordar de madrugada, tomar um banho, sair para trabalhar, voltar, ter um emprego, ter um monte de tarefa? Que sentido faz a minha vida, né? Eu já me perguntei algumas vezes, não sei se você já se perguntou isso. E eu queria te dizer o seguinte: Deus está te trazendo aqui, esse é o terceiro sábado. Sábado que vem uma outra pessoa ministrar, do qual não sou digno nem de desatar a sandália. E Deus, cada sábado, está trazendo uma pessoa aqui especial, um testemunho de vida especial. Sábado passado a gente aprendeu sobre a redenção, a gente aprendeu sobre aquilo que Deus fez por nós, sobre quem nós somos em Cristo. E eu queria que você me ajudasse a pregar nessa noite dizendo assim: Jesus é especialista em apagar passado. Diz de novo: Jesus é especialista em apagar passado. Agora diz isso sobre a sua vida: Jesus é especialista em apagar o meu passado. E eu queria que você anotasse alguma coisa aí, já que você está anotando. Se tem alguma coisa de Deus que eu posso te dizer, você anotar é assim: o que Deus tem para você não está lá no passado. O que Deus tem para você está no seu futuro. Vinícius está aí, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu queria que você caminhasse comigo dentro da compreensão que Deus trouxe nesses dias para a gente compartilhar. Tenho algumas inquietações para dividir e eu queria que você não respondesse em voz alta, que é uma pergunta retórica, mas é uma pergunta para você refletir. A sua vida hoje, ela faz sentido?
tem um sentido? Você está plenamente satisfeito com a sua vida e com os rumos que ela está tomando? Guarda essa pergunta para você. Anota essa pergunta e te faça essa pergunta mais vezes. Eu não sei se você já parou para pensar. Eu vi vários documentários, eu tive várias ideias de como trazer essa conversa e Deus não deixou eu trazer parafernália nenhuma, né? Só a palavra mesmo, né? Só a saliva, assim. Eu fui em São Paulo uma vez no lançamento de um documentário chamado Não Me Sonharam. É um documentário de alunos do ensino médio, meninos que vão sair do mercado de trabalho, vão fazer uma faculdade, e o discurso deles é: ninguém nunca pensou em nós. A gente tem famílias que são famílias disfuncionais, a gente tem um governo que está cada vez mais pensando em autopromoção, em renovar a candidatura, renovar o mandato. Infelizmente a gente é bombardeado por notícias de corrupção todos os dias. E esses meninos do Ceará, de todas as partes do Brasil, de São Paulo, dos grandes centros urbanos, eles tinham um discurso muito forte dizendo: não me sonharam. E eu assisti aquilo tudo, mas no meu coração eu dizia assim: eu tinha uma história de vida muito parecida com a deles, mas me sonharam, Deus me sonhou. E eu quero que vocês saibam nessa noite que Deus sonhou com você, que você não é fruto do acaso, que Deus sonhou, que Deus planejou, que Deus arquitetou e que Ele mesmo criou com as mãos dele a sua vida. E Ele fez isso com pensamentos muito especiais sobre você. Ele fez isso, Ele não criou você para te dar um propósito. Deus já teve um sonho maravilhoso de criar o mundo, de criar a humanidade, e você faz parte de um propósito eterno que Deus já tinha no coração dele. Eu quero que você diga isso: eu sou parte dos planos de Deus. Nessa noite, eu vou dar passos para viver, para me apropriar dos planos de Deus para mim. Se você não tem clareza, convicção de quais são os planos e qual que é o propósito de Deus para a sua vida, eu te convido a estar junto comigo aqui com muita atenção, porque foi uma semana muito reveladora, foram dias muito reveladores, e eu creio que Deus vai falar no nosso coração. Examinando as Escrituras, a gente recebe entendimento, a gente recebe clareza, luz para o nosso caminho, e quando a gente conhece as Escrituras e o poder de Deus, acontece mais ou menos assim. Lá no Antigo Testamento, tinha uma figura muito especial, que era o arauto, que era a pessoa que ia falar as verdades, né, do reino para as demais pessoas. E normalmente, como eles não tinham microfone, palanque, essas coisas, eles tinham um sapatinho especial. Quem está andando com Nike, que acende a luzinha hoje, acha que é novidade, tem Jana, aleluia. Jana está aqui, eu estou matando as vergonhas. Alguém pode apagar assim um pouquinho mais aqui, só para vocês terem noção do que eu estou falando? E esse sacerdote, esse arauto, o que acontece? Ele iria num monte, como se fosse aqui na igreja, se a gente não tivesse microfone, essa pessoa ela ia subir no lugar mais alto que tinha, tipo ali, ó, ela ia andar naquele alpendezinho ali, e na ponta do sapato dela tinha as irmãs vão me ajudar aí, um depositário assim que a gente coloca uma vela, uma lamparinazinha, um candelabrozinho. E aí com essa bota especial, né? As irmãs já estão pensando, entendeu? O irmão Israel está ali, já tem que preparar esse modelo de bota que vai vender na Feira Rica. Que é maravilha, Israel. Aí o sacerdote, o arauto, ele fazia isso aqui, ó. Ele dava um passo que iluminava um pouco mais. Aí ele dava um próximo passo que iluminava um pouco mais. E no próximo passo que iluminava um pouco mais. Eu quero te dizer assim, ó. Obrigado, irmão, pode acender, ó. Essa ilustração é para te dizer que é o seguinte: a gente não está aqui para zerar tudo que Deus já falou com você, a gente não está aqui para zerar tudo que você já recebeu de informação do céu. A gente está aqui para dizer que essa revelação é gradativa, e o que você já recebeu, que você está recebendo hoje, como você vai receber no próximo sábado, amanhã que é domingo e nos próximos dias, é isso que vai determinar o seu destino, é isso que vai determinar o seu futuro. Amém?
Irmãos, vocês vão me desculpando, eu não tenho um ritmo de pregador, eu dei aula de hermenêutica e de homilética, acreditem, mas eu não tenho um ritmo de púlpito de pregação. Inclusive eu até queria tirar esse púlpito, porque eu não me sinto digno de estar aqui atrás dele, porque realmente não faço jus ao nome de pregador, no sentido que a palavra tem hoje. Nós somos planejados, projetados e criados por causa do desejo de Deus, do nosso Criador, na boa, na agradável, na perfeita vontade de Deus. Ele nos alocou, ele nos sonhou, e Ele tinha um plano perfeito. Ele tem esse plano, e nós já fazemos parte desse plano de Deus. Diga comigo: eu faço parte do plano de Deus. Irmãos, coisa mais linda está lá em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2. E lá no capítulo 1, quando as escrituras sagradas registram toda a criação, né, como que o mundo foi criado, cada detalhe do que foi criado, depois de fazer, Deus olhou para aquele negócio, reparou e falou: isso é bom. Eu quero dizer para vocês que o nosso Deus não nos fez por atacado, não nos fez na correria. Ele já tinha planejado, Ele executou junto com o Filho, com o Espírito Santo, e Ele parava para observar aquela criação das mãos dele e dizia assim: é bom, né? Eu brilhei, mais ou menos isso, né? Nossa, eu fiz algo muito bom, e eu queria que você soubesse que você é algo muito bom que Deus fez. Irmãos, o nosso Deus nos criou pensando assim, visualizando assim. E lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, eu sempre quis falar isso e apareceu o versículo aqui, irmãos, realizando sonhos hoje. Gênesis 2, 7 diz assim: então o Senhor Deus tomou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Se até agora você não sabia, você não tinha muita certeza como é que você veio parar nesse mundo, como é que você foi criado, Gênesis, a palavra de Deus, no capítulo 1, agora no capítulo 2 que eu estou lendo com você, no verso 7, deixa saber. Gênesis 1, todinho ele vai falar sobre esse processo de criação, mas eu queria só ler agora Gênesis 1:31, que é quando Deus conclui cada coisa que Ele foi criando. E nisso aqui eu quero te estimular a ler a sua Bíblia. Leia o capítulo todo, o capítulo 1, 2, leia o livro de Gênesis, leia a Bíblia inteira, e leia buscando entender quão maravilhoso foi esse processo de criação. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. E no 7º dia a gente sabe que Deus fez o quê? Deus descansou de todas as obras que Ele tinha realizado. A minha impressão é que assim, a gente aqui, quem trabalha com vendas, né, é quando você supera a meta do semestre, do ano, e aí você fala assim: não, agora eu vou tirar esse final de semana para mim e para minha família, porque esse ano eu trabalhei e o trabalho ficou muito bom. Deus olhou para tudo que Ele tinha feito e viu que estava tudo muito bom. Vamos lá mais, Gênesis, de novo, no capítulo 2, no verso 19, diz o seguinte: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. Irmãos, a gente vai começar a entrar agora numa outra dimensão. Além de Deus ter criado você, de ter me criado em Adão, Ele criou todas as famílias na terra. O Senhor, Ele chamou a Lau, chamou o Jeff, a Carol, chamou cada um. Fala uma palavra, fala sem máscara para ver sua boca. A Natália, Deus chamou o Lineu. Lá em Adão, a gente estava guardado lá em Adão. A semente que nos gerou estava lá em Adão, o primeiro homem que Deus criou. E Deus falou: Adão, vem aqui, eu te criei, e eu te dotei de uma inteligência tal que você vai dar nome para tudo que eu criei. Irmãos, é muito especial esse negócio de dar nome. Eu tenho 2 filhos, a Ana Clara fez 8 anos e o Davi tem 5, faz 6 em dezembro. E todo mundo da família queria dar pitaco no nome.
Normal, né? Quem é tio aí, quem é pai, quem é mãe sabe. E normalmente as sugestões de nomes que as famílias dão, elas não são as mais lindas, né? As mais ortodoxas, né? Acreditem, meu nome é Erenilton e foi a melhor das opções que tinha, né, mãe? Porque tinha outras coisas indizíveis aqui, não vale a minha mãe levantar ali e falar. Mas quando Deus não só criou Adão, e Deus começa, e não só falou para Adão, Adão, eu tenho um plano que é esse aqui, ó, e entregou todo um plano para Adão. Sabe por que Deus não te entrega toda a revelação de uma vez? Porque você ia se perder, eu ia me perder. A gente precisa de uma dose de Deus todos os dias. A gente precisa de uma dose todos os dias. A gente precisa de um passo. A gente deu um passo, iluminou, a gente dá um outro, iluminou, a gente dá o outro passo. Isso é um lugar que Deus nos colocou para nós sermos humildes, para a gente poder sempre ter essa fome, sempre ter essa sede e sempre buscar nele todas as coisas. Então Deus chamou Adão para parceria. Falou, brother, eu criei você e eu te dei uma inteligência. Você vai olhar para as coisas, você vai ver a essência que existe nelas e você vai dar um nome para todas elas. Você já reparou que quando você está com um mal-estar e você fica preocupado, você não sabe o que é, você tem vários sintomas. Eu sei que na Igreja Batista da Pampulha não tem automedicação. As pessoas não vão no Google e acreditam no Google mais do que no médico do posto, né? Ninguém faz isso. Mas enquanto você não tem um diagnóstico, já viu isso? A pessoa não sabe o que é. E às vezes o nome do diagnóstico é para piorar a situação, não é para melhorar a situação. Mas quando a pessoa tem um nome do que é, ela dá uma acalmada. Agora, nem os médicos sabem nem o nome disso aqui. E aí quando dá um nome, fala assim, é isso. Não é verme? Mas é uma espécie especial de verme que chama Celostoma duodenale. Quem vai saber que verme é esse? Ninguém sabe, mas tem um nome. Só de ter um nome já acalma a gente. Eu sou pai, quando eu levava os meus filhos ali no Padre Anchieta, no final de semana, e o médico olhava, examinava, virava da vez e falava, eu não sei, não sei o que é, mas deve ser uma virose. Isso me desesperava. E Deus deu para Adão a capacidade, a inteligência de olhar para tudo e de dar nome para tudo. Parece simples, mas não é. Até hoje o homem, ele tem esse poder, essa autoridade que Deus deu lá no Éden, de dar nome para as coisas, dar nome para os seus filhos, dar nome, meu pastor e a minha pastora dão um nome para o carro, né? Dão um nome para as coisas, a família deu, olha, Samuel até levantou a mão. Então nós temos essa autoridade de nomear as coisas. E aí eu quero te fazer um convite seguinte, todo dia de manhã, na hora que você acordar, que você olhar no espelho, te chama pelo nome que Deus te chama. Combate com veemência todos os outros nomes que você recebeu. Combate com veemência. Essa guerra não é sua, ela é do Senhor. Mas o Senhor te chama para ser participante dela e dizer, eu sou bem-aventurado, eu sou bem-aventurada, eu sou filho de Deus, nenhuma arma forjada no inferno vai prosperar contra a minha vida. Esse desânimo, essa tristeza profunda vão ceder, porque Deus é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Amém? Os Salmos, vamos continuar aqui, senão eu tenho uma tendência muito grande a emendar uma coisa na outra e não fechar as coisas. Deus deu a autoridade para Adão, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Eu fico muito triste quando eu estou perto de uma mãe, de um pai, de uma figura de autoridade, ou mesmo de um irmão em Cristo, assim, porque você tem autoridade sobre a sua vida. Você tem autoridade sobre a sua vida. Não entrega na mão de outra pessoa a responsabilidade de te fazer feliz. Essa responsabilidade é sua. Então, cuide-se, ame-se. E aí, quando eu vejo alguém dizendo assim, o arroz agora eu nem vou conseguir mais comer arroz. Porque agora isso está caro demais. Porque eu nunca vou experimentar isso, porque eu nunca vou viver aquilo, porque eu não mereço isso aqui, eu não mereço aquilo. Irmão, você está dando uma sentença de morte na sua própria boca. A palavra fala no livro de Provérbios que do fruto dos seus lábios, o seu ventre vai ser farto. Então, se você quer experimentar algo de Deus, algo grande, algo extraordinário, algo novo,
Começa com a sua boca, usar a autoridade que Deus te deu lá em Adão e dar nome para as coisas, e dar nome para o estágio que você quer viver em Deus. 2019 eu vivi talvez o pior ano da minha vida até aqui. Pode ser que tenha um mais difícil para eu superar ainda, né? Não sei. Tem hora que Deus olha para a terra, né, Ju, e fala assim: achei o Rambo, achei a Mulher Maravilha de Deus, e agora eu vou trabalhar com esse cara, eu vou trabalhar com essa mulher, porque vai sair azeite. Quando ele for prensado, dele vai sair uma essência que é tão especial, que vai ungir outras pessoas, que vai sarar outras pessoas, que vai lembrar outras pessoas do meu poder, e que vai lembrar outras pessoas de que elas não precisam de coisas, elas precisam de estar na minha presença. Irmãos, eu acordei muitos dias de 2019 sem a menor condição de proferir palavra alguma, sem força de levantar de uma cama. E eu lembro que às vezes assim, eu estava no horário de almoço, era videoconferência o dia inteiro na empresa, e eu pegava o carro e ia bater lá na casa desse homem de Deus aqui. E depois que eu chegava em casa, ele ligava para saber se eu tinha chegado em casa. Ele falava assim que tinha vontade de colocar um chip em mim, que ele ficava preocupado de eu sair ali e me perder pelo bar e não chegar em casa. De tão sem norte que eu estava. Eu estava depressivo demais, uma depressão pós-traumática, e eu perdi completamente o rumo. Até hoje a minha memória está melhorando, mas tem hora que eu estou conversando com você assim, eu já perdi do que é que a gente estava falando há muito tempo. Mas eu quero te dizer o seguinte, irmãos: no meio desse caos todo, foi o fato de estabelecer os fundamentos da minha fé, as coisas mais básicas da minha fé. O fato de que Jesus, Ele me salvou, de que Jesus é suficiente para mim, de que eu não precisava de uma vida de status, que as pessoas olhassem para mim e falassem: nossa, como você é um homem abençoado, que você foi muito bem sucedido. Sabe aquela coisa calvinista de que quanto mais próspero você é, mais sinal de que você é uma pessoa abençoada? E aí esse meu pastor me dá um livro que chama O Sorriso Escondido de Deus, fala dos 3 cisnes do Senhor, homens que viveram uma vida inteira combatendo uma depressão, combatendo uma tuberculose, combatendo coisas terríveis, e ao mesmo tempo nunca deixaram de dar frutos para o reino de Deus. Você não é o que você sente, você não é o que você pensa, você não é o que você tem. Você é uma essência, você é algo muito mais complexo. O salmista Davi disse de um modo tremendamente maravilhoso, assombrosamente maravilhoso: Deus o teceu no ventre da sua mãe. Então, meus irmãos, use a sua boca para dizer os nomes do que você quer viver em Deus. Use a sua boca para dizer que você vai viver de um modo digno do Evangelho, você vai viver de forma altaneira, você vai viver à altura daquilo que você já conquistou em Deus. A palavra fala que quando a gente sabe o que é para fazer de bom e não faz, é pecado. Então, se você não tivesse vindo aqui hoje à noite, você não seria imputado a você essa responsabilidade, esse pecado. Mas você está aqui, você sabe que você precisa usar os seus lábios para bendizer o nome de Deus e para abençoar a sua própria vida, para abençoar a sua comunidade de fé, para abençoar o seu bairro. Então, use a sua boca para proferir o nome de Jesus e para invocá-lo. Vamos caminhar um pouquinho mais. Pode passar para mim o próximo verso, por favor. Gênesis agora também, só que lá no capítulo 3 e no versículo 20. Gênesis 3, 20. Eu estou mostrando um pouquinho agora que Deus tanto planejou, arquitetou e executou, criou Adão, que Ele foi criando todos os animais, e quando Ele viu Adão ali, né, cada animal com uma companheira idônea, né? Ele olhou para Adão e falou assim: não é legal que o homem fique só, eu vou ter que fazer uma companheira para ele. E aí Deus te pensou, mulher. Deus pensou em você, homem, e Deus pensou em você, mulher. Deus pensou em você como alguém. É tão interessante isso, né? Que tem gente que pode usar essa mesma palavra para dizer coisas terríveis, mas Deus pensou em você, e antes de criar você, Deus já preparou e já criou uma outra estrutura para que você vivesse bem,
A palavra de Deus te compara lá no Salmo 128 como uma videira frutífera e uma videira, um pé de uva, uma parreira. A gente sabe que os galhos da uva, eles precisam de uma estrutura para se apoiar. Então, mulheres, não tentem ser as mulheres maravilhas, as super-heroínas desse século. Quando o pessoal lá em Woodstock, as mulheres queimaram os seus sutiãs na praça para dizer que elas eram independentes, não precisavam dos homens, elas estavam cometendo um grande equívoco. E esse vídeo vai ficar gravado e que eu responda pelas minhas palavras, porque se eu não tiver feridas e marcas do Evangelho, quando eu chegar lá diante de Jesus, eu vou ser não é um pequeno estatura, é um inútil, né? A gente precisa se comprometer com o Evangelho. Então lá em Gênesis, no capítulo também 2 de Gênesis, já no versículo 3 de Gênesis, versículo 20, a palavra diz assim que Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Então é muito especial, né? Deus coloca o homem e a mulher juntos, e Deus não ensinou o homem a xingar a mulher não, né? E nem a mulher querer dominar sobre o homem e xingar também não. Deus criou o homem para abençoar a mulher, para dar um nome. O nome tem a ver com o destino. Sabiam que eu descobri que o nome Eremilton quer dizer conselheiro? Aleluia, hein? Aleluia, tem um negócio de bom nesse nome aí. Eva, pois, ela seria a mãe de toda a humanidade. O seu nome carrega uma profecia embutida nele. A forma como Deus te vê, como Ele te chama, tem uma profecia junto disso. Gênesis 9:3. Bora lá. Já que eu não sei pregar, eu pelo menos preciso interpretar a Bíblia da própria Bíblia. Gênesis 9:3 diz que tudo o que vive, se move, servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Deus pensou, criou o homem, caminhou com o homem, ensinou o homem a viver, deu autoridade, deu incumbências para o homem, e depois, passo a passo, Deus é um excelente gestor, né? Ele foi um excelente pai, excelente criador, ele foi ensinando passo a passo, e aí depois ele dá para o homem, dá para nós os vegetais, os animais, as aves, enfim, para nós os peixes, para nós nos alimentarmos. Pensa assim, diz assim comigo, Deus pensou em cada detalhe. Qual é o homem ou a mulher aqui que quando está com sono não fica meio irritadiço? Isso acontece só comigo? Eu viro no giraia, literalmente. E qual é o homem, principalmente nós, né? Que está com fome e não fica do tipo assim, né? Só o Guilherme que é santo, os outros, graças a Deus, pelo nível de santidade desse povo, eu lembro. Porque, nossa, hoje eu já estava tendo um barato já. Eu cheguei em casa já um pouco tarde para almoçar. Irmãos, Deus pensou em cada detalhe. Deus pensou em você, em mim, em tudo, em tudo. No Gênesis também, capítulo 9, verso 3, tem mais algo de Deus que eu quero compartilhar com você aqui. A palavra diz que tudo que vive, se move, servirá para alimento, e assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Eu já tinha lido. Isso é parte da memória que ainda está ficando boa. Lá em Jó, no capítulo 28, o capítulo inteiro é lindíssimo. E Jó, ele faz uma reflexão muito profunda sobre quem ele era, quem Deus o tinha criado para ser. É revelador Jó 28. E eu quero ler alguma coisa de Jó 28 para você. Salmos, Provérbios. Eu fui na escola dominical, tá vendo? Eu lembro, se cantar a musiquinha, eu lembro de todos os livros da Bíblia. Tem como projetar o capítulo 28 de Jó aqui? Não? Pedindo demais, hoje eu também estou folgado. A nossa Bíblia ali não tem Jó, não, graças a Deus. Na verdade, a prata tem suas minas, Jó capítulo 28, verso 1. O homem apropria-se das riquezas da terra. Na verdade, a prata tem suas minas e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde cobre. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem, entretanto, para minas longe da habitação dos homens.
enlouquecidos nos transeuntes, e assim longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida com fogo, como que por fogo, e nas suas pedras se encontra safira e há pó que contém ouro. Aí depois os cientistas dão o nome de placas tectônicas, magma, e dizem que criaram, que inventaram, que descobriram. Na verdade, deram um nome, porque todo homem quer dar um nome para o negócio. A gente agora tem aí o Covid-19, né, que é um nome. E quando você escuta esse nome, você já fica arrepiado. A primeira sensação que a gente teve nas primeiras semanas a gente queria bater no outro ser humano que estivesse sem máscara, que estivesse andando na rua. Só que a gente ouviu o nome Covid-19, né? Porque deram um nome para o negócio. A gente tem esse poder de dar um nome. E aí vai continuar dizendo assim, eu não sei se vocês estão prestando atenção nos versos, mas está falando sobre as riquezas, sobre o minério de ferro. A gente mora num estado riquíssimo em minério de ferro. Deus já estava dizendo onde que a gente encontrar as coisas para produzir o que a gente tem que produzir e viver nesse mundo. Verso 6 diz que nas suas pedras se encontram safira e há pó que contém ouro. Essa vereda e a ave de rapina ignora, e jamais viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por elas. Tem coisas que Deus fez que Ele não vai revelar para outras pessoas, Ele vai revelar para você. E você vai se sentir estranho, vai se achar ridículo, e você não vai ser bem compreendido por muita gente quando você quiser viver o projeto original de Deus para você. Se você quiser continuar sendo um decalque, sabe, antigamente na escola tinha um stencil, e aí a gente escrevia no stencil, ele transferia para uma outra folha que a gente usava no mimeógrafo para reproduzir várias páginas iguais. Se você quiser ser mais uma página igual, você pode continuar escutando a Anitta, você pode continuar escutando as pessoas todas que são vozes desse século. A gente já teve um período de dificuldade lá entre o Antigo e o Novo Testamento, que depois das profecias que Deus deu para Malaquias, passou-se 400 anos sem se ouvir a voz de Deus sobre a terra. De Malaquias até João Batista, a gente viveu 400 anos de silêncio de Deus sobre a terra. E as pessoas, elas reproduziam os rituais, elas cantavam as canções. O livro de Salmos, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, sobre a gente viver para o louvor da glória de Deus, porque o livro de Salmos ele é uma grande antologia de letras de canções, né? Se a gente for pensar naquela pastinha, naquele livreto de canções, hoje a gente tem um cantor cristão, mas o livro de Salmos, eles são cancioneiros que as pessoas tinham e elas recitavam, elas declamavam nos seus encontros sociais. Como a escrita ainda não era desenvolvida naquela época, a cultura era passada oralmente. Então, em cada festinha, em cada festa, em cada Páscoa, se sentava para comer o pão, essas histórias eram contadas em forma de canções, com melodias, né? Para que os feitos do Senhor ficassem ali, inculcados na mente dos filhos e das próximas gerações. Sobre música, eu já quero te decepcionar dizendo que música não é louvor, que música não é adoração. Sabe aquela coisa assim, a gente que ministra louvor? Vamos lá, vamos fazer a lista, ó, 2 rápidas, 3 lentas, beleza. Isso é só, como é que eu posso chamar isso? Isso é algo que a gente instituiu, faz parte do culto, mas isso não é louvor e adoração. Qualquer pessoa pode cantar qualquer canção, mesmo as canções que falam de uma experiência profunda com Deus. O louvor e a adoração tem muito mais a ver quando eu tenho todo o direito de fazer algo que pode nem ser pecado, mas eu abro mão de fazer esse algo porque eu prefiro perder e deixar que Jesus ganhe, que Jesus fique em evidência. É quando eu sou ofendido, quando eu sou surpreendido em alguma ofensa, e ao invés de esperar a hora certa para quebrar as pernas daquela pessoa, daquele cara, daquela mulher, eu abro mão
de levar vantagem sobre alguém para servir essa pessoa. Adorar a Deus é isso. Louvar a Deus é isso. As outras coisas são fazer música, e já que vai fazer, faz de boa qualidade. O Salmo 133 diz para a gente tocar para o Senhor bem e com alegria. Para a gente fazer tudo que a gente vai fazer para Deus bem feito e com alegria de estar fazendo. Então, ele pode ouvir música que não é da igreja, né, que não é de crente. Irmãos, eu ouço. Só que se eu passar uma semana ouvindo, sei lá, vou dar uma de Djavan, que eu brinco que ouvir Djavan não é pecado, o irmão até falou, vai falar, tipo, não vou falar do Djavan, irmão. Não vou falar do Djavan, não vou falar do Clube da Esquina, não vou falar do Vanderly, e vou falar. Essas músicas, irmãos, retratam percepções de pessoas que têm a sua visão limitada a este mundo. E todo reino tem o seu próprio som. Se você for na Inglaterra, a canção que vai trazer à tona o sentimento de nacionalidade, vamos lembrar dos campeonatos de futebol, quando estão aqueles times naqueles estádios maravilhosos, né? Você pode não estar entendendo nada que está cantando, mas você olha no olho da pessoa lá daquela seleção daquele país, você vê que a pessoa está cantando aquilo ali com a alma dela, né? Parece que ela está guerreando com aquelas palavras. E a mesma coisa nós. Quando toca o hino nacional, não te dá uma sensação de pertencimento, que você não é uma coisa isolada, tem um país inteiro que você faz parte dele? Acho que não, né? Ninguém está falando nada, estou olhando para o teto, você vai ter que escolher o pregador, porque eu estou desanimando a igreja. Irmãos, é a mesma coisa. Quando a gente está cantando as canções que são do reino de Deus, nós estamos nos conectando com a pessoa que inspira essas canções. E eu não estou falando que é só porque a pessoa usa um tipo de roupa e leva o nome de crente, você tem que escutar ela, não. Estou falando de canções inspiradas em Deus. Estou falando de canções que vêm direto do trono de Deus e que não tem tempo na história que você vai cantar essa canção, que ela, sabe, eu acho que a gente vai cantar com o meu Senhor lá na glória. Eu acho que a gente vai cantar a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu acho que a gente vai cantar: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Irmãos, a música te conecta com o reino do qual faz parte. Por isso, eu escuto o Djavan como referência de qualidade musical. Eu escuto tantas outras coisas, mas eu não preencho a minha semana com esses caras, não. Porque senão você fica muito almático. Não vai te ajudar. Posso te dizer, não vai te ajudar a viver o que Deus tem para você. Você precisa abrir seus lábios, irmãos, de manhã, assim, e falar: Jesus, eu escolho ficar de pé para te glorificar. Eu escolho fazer aquilo que eu não dou conta de fazer, mas que o Senhor vai me capacitar para fazer, porque a sua palavra diz que, segundo a sua riqueza em glória, o Senhor vai suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Sabe, Senhor Jesus, eu estou sendo muito tentado nessa área X da minha vida, só que eu não quero te envergonhar aqui. Mesmo que não tenha ninguém me assistindo aqui agora, não tenha ninguém me vendo, tipo, ninguém vai ficar sabendo, né? Eu já sei navegar, eu já sei, como é que é aquela, navegar, como é que é? Sem, o irmão já está ligado no louvor. Eu estou falando lá da internet, quando você vai navegar com o histórico oculto, é isso? Eu sei fazer isso, Senhor, eu sei deletar. Você sabe deletar lá no computador, mas e as marcas que vão ficar coladas na sua mente, no seu coração, na sua alma? Você não dá conta de deletar. Você precisa de uma coisa tremenda chamada o sangue de Jesus, que é o que purifica de todo pecado. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui naquilo que Deus deu. Lá em Jó, a gente já leu no Salmo 116, verso 9.
E aí a gente já está chegando no meio da coisa. Salmo 116, verso 9. Por que eu falei dos salmos e dei uma ênfase neles, né? Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. É possível. Né? Fala para a pessoa que está perto de você assim, é possível andar diante do Senhor. Aqui mesmo, na terra dos viventes. Deus preparou esse caminho para a gente viver dessa forma, irmãos. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45, tem um outro verso que vai completar isso aqui, que o Salmo 116, verso 9 fala. 1 Coríntios 15, (15, 45). Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Aleluia. Quando Adão recebeu de Deus tudo que ele recebeu, ele conseguiu viver. Só que Adão pecou, irmãos. E a gente sabe que ele foi destituído da glória de Deus. A gente aprendeu aqui semana passada sobre a redenção. E o que Deus preparou para nos perdoar os pecados e para nos redimir é eterno, é o sangue de Jesus. Então por esse sangue nós somos perdoados e nós podemos viver aqui nessa terra na presença do nosso Deus. E aí eu vou citar Davi. Davi era um cara que estava lá apacentando ovelhas, defendendo o rebanho dele de todos os ataques de animais selvagens. A gente sabe da história que ele matou o urso, matou o leão, defendendo o rebanho. E esse mesmo Davi, enquanto fazia isso, enquanto cuidava do rebanho dele o dia todo, Davi também fazia uma coisinha a mais. Ele tinha uma harpa, ele tocava instrumentos musicais. Imagina, sei lá, fedendo cheiro de bode, de ovelha, de tudo, Alisson. E sabe assim, então beleza, já a galerinha está aqui, já está alimentada, já tomou água, agora deixa eu tocar para essa galera aqui. E aí hoje em dia os cientistas colocam música clássica para as vacas, para os bois, para todos os animais, para que a produtividade deles sejam maiores, e acham que estão inventando isso. Se lessem a Bíblia com um mínimo de humildade, iam reconhecer que isso já era feito lá atrás, né? E Davi estava servindo, irmãos, no campo, só que o coração dele estava no reino. Para mim, isso é uma das coisas que faz Deus olhar para Davi e dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Eu me lembro que a primeira canção que Deus me deu, ela dizia assim: todos os dias louvarei ao Senhor e continuamente cantarei o seu louvor, pois com seu amor me redimiu, as antigas vestes trocou, com óleo da alegria me ungiu, cantemos ou dancemos a Deus com fervor. Deus me deu essa canção dentro do 22:15C, Kátia. Segunda-feira de manhã, busão lotado, eu e a minha Samsonite, eu luxava com aquela Samsonite, irmãos. Entre outras coisas, ela servia para que quando você avistasse uma vaga no ônibus, você girasse igual a Mônica da turma da Mônica de ilustração e pá, jogasse lá, tipo, o lugar é meu. A Samsonite com uma marmita de alumínio dentro pesava bastante. Uma arma perigosíssima. Uma arma. E aí, irmãos, eu estava sentado lá no fundo do busão, né, que a parte que mais pulava era a maior diversão. Tinha aqueles caras engraçados, todo busão tem esse cara engraçado, né? Fica contando piada. Só que o que eu mais ouvia na segunda-feira era reclamação. Era, sabe, as irmãs reclamando as irmãs, amém, eu estou liberando em salvação na minha delas. Mas reclamando da patroa, reclamando da carga horária, as pessoas reclamando que era segunda-feira. E aquilo começou a me incomodar tanto, irmãos. Porque assim, eu não sou nenhum lírio dos vales ainda não, sabe? Mas presta atenção. Quando você chegou aqui, você ouviu palavras de Deus sendo liberadas para abençoar a sua vida, a sua geração, a sua família, para te receber nesse lugar nessa noite, para te liberar para adorar a Deus. Sim ou não? E isso te ajudou, isso começou a liberar a sua vida para adorar a Deus. Mas imagina você estar num lugar onde você só ouve maldição, maledicência, reclamação, e tem gente que viciou na reclamação. Viciou. Ela está com o estoque de arroz completo em casa, mas falou no jornal que o arroz encareceu, a língua coça para chegar na fila do banco, sei lá de onde, e falar: nossa, o arroz está caro, né? Gente, a maledicência é a tábua de salvação de quem não tem o que dizer.
se lesse um livro, e principalmente se lesse a Bíblia, se lesse um salmo por dia, 2 por dia pelo menos, gente. Quando Deus me chamou para tomar vergonha na cara, Ele falou para eu ler 15 por dia. São 150 salmos. Se você ler 15 por dia, em 10 dias você lê todo o livro de salmos. Faz isso, medita. Enquanto eu estava fazendo isso, Deus me dava a direção de pessoas para quem eu deveria mandar determinados versículos. Vivi isso com a Lau. E aí às vezes eu falo assim, nossa amigo, você mandou aqui a palavra, eu estava orando, pedindo a mesma direção, e é essa palavra. Irmãos, Deus não te pede nada além, para fazer nada além daquilo que Ele já te aparelhou para fazer. Amém. Deus já te deu voz, Deus já te deu mão, perna, braço. Quando você obedece, quando você usa isso para glorificar o nome dEle, você está vivendo para o louvor da glória de Deus. Amém. Quando você chega aqui e prefere em honra a irmã Cida, você prefere em honra uma esposa, sua esposa, marido, uma mulher, quando você prefere em honra o seu esposo, quando você é fiel a ela, quando você é fiel a ele, quando as oportunidades surgem, e mesmo você se sentindo meio para baixo, e chega alguém assim lá no seu trabalho e fala, nossa, esse seu perfume é maravilhoso, nossa, você é um homem maravilhoso. Aí você, sabe, você olha para a pessoa assim com amor e você não se deixa penetrar no seu coração. Você não precisa ser um chato ou achado a dizer assim, a minha mulher também acha. Pode até dizer, né? Deve dizer às vezes também, para posicionar certas pessoas, mas o fato de você não deixar que isso tome o seu coração e você continuar entendendo que você precisa da glória de Deus, é o mais essencial. A palavra de Deus fala que nós somos tentados no elogio. E eu já desci assim do culto, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, hoje você, nossa, mas hoje você... Aí hoje eu nem completo mais a frase. Eu deixo a pessoa falar, deixo ela à vontade. Só que eu nada, irmãos. Na maioria das vezes que as pessoas falam isso, eu particularmente, aqui em cima, para ministrar para Deus e para vocês, eu vivi as piores guerras da minha vida. Não foi leve e suave, como o Remy canta, não. Foi difícil, foi sacrificial. E antes, assim, liderando a equipe de louvor, eu queria que os irmãos não sofressem certos sacrifícios. Hoje eu não tenho mais esse entendimento. A Lau está aqui, ela estava hospitalizada, sem voz. E a gente orou, e orou, e orou de novo. E parecia que nada estava mudando. Só que lá no meu coração eu cria que ela ia estar aqui hoje ministrando, para glorificar o nome de Jesus. Então, adorar, louvar a Deus é uma postura de vida que se assume. É mais do que você aprender uma canção. É você querer praticar aquilo que glorifica o nome do Senhor. E não é você ser um bobão, não é. É você escolher glorificar o nome de Jesus. Vai ter lugar que não vai te caber. A Bíblia te ensina e me ensina a não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, a não nos determos no caminho dos pecadores. Está no Salmo 1. Se o modelo de amizade que alguém quer ter com você é falar mal de quem não está perto, presta atenção, irmão. Irmã, não seja boba nem bobo, não. Se ele te escolheu para falar mal de alguém, primeira coisa, você tem que olhar seu grau de vida com Deus, porque se alguém ficou à vontade de falar mal de outra pessoa para você, é porque você não está figurando perto dele como alguém que não gosta desse tipo de coisa. Agora, se a pessoa se confundiu, traz a pessoa para o caminho de volta. Gálatas fala que quando a gente for surpreendido em alguma ofensa, a gente deve encaminhar para o irmão, para a irmã, com espírito de mansidão e buscar resgatar esse irmão. Se ele for resistente, a gente chama uma outra pessoa para estar junto com a gente, para a gente também não se contaminar com o mesmo espírito que está atuando sobre a vida daquela pessoa. E a gente hoje vive um mundo, não só que tem muitas vozes, muita gente dizendo muita coisa, mas um mundo onde as pessoas são incorrigíveis. O pastor pregou aqui quarta-feira, as pessoas lá em Timóteo, né, as pessoas são amantes de si mesmas. Elas elegem líderes, guias espirituais, elas elegem deuses para si mesmas, porque elas querem adaptar a palavra de Deus para a palavra de Deus caber no que elas querem viver na vida delas. E se esse pensamento está na sua cabeça em algum grau, esse é um pensamento que é contra o pensamento de Deus. Então,
combate esse pensamento aí agora. Amém. Sabe que essa semana, esse mês aí, pensando sobre o que a gente ia conversar aqui, eu deletei um monte de gente do meu Facebook, do meu Instagram, até mesmo do meu WhatsApp. Porque mais do que essas pessoas não me aproximarem de Deus, elas estavam se levantando contra o conhecimento de Deus. E muitas vezes o seu caminho para agradar a Deus vai ser um caminho só. Guarda isso. Lá no Antigo Testamento, quando o sacerdote era chamado, uma das coisas que acontecia é que ele tinha que raspar até o pelo do corpo. Imagina você andar todo depiladão aí, né, irmão? Zibão aí, marombado aqui na igreja, andar todo depiladão, sem cabelo na cabeça. É assim, vaidade zero. É isso que Deus estava falando. Falando para ninguém, né? Molhar o cabelo ali na água, tem umas chapinhas bonitas aí hoje na igreja, viu? Mas assim, tem um povo produzido aí. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando da gente se despir e lançar fora tudo aquilo que vai nos ligar ao orgulho. Porque se tem uma coisa que te afasta, que te faz viver o contrário de uma vida de louvor e adoração a Deus, é o orgulho. Quem é orgulhoso não reconhece que precisa ser perdoado. Quem é orgulhoso não reconhece que sozinho não dá conta. Quem é orgulhoso não sabe pedir. E eu vou te dar aqui um conselho aqui. Se você não consegue transformar o que está dentro de você em uma frase e fazer uma pergunta ou um pedido para quem está do seu lado, para de dar piti quando essa pessoa não corresponder às suas expectativas. Para de dar piti com Deus, dizendo que estou revoltado com Deus. Vou fazer uma prova com Deus, porque Deus parece que não me escuta. Você está falando com Ele? Você está apresentando diante dEle com súplicas e com ações de graças as suas necessidades? Ou primeiro você quer reclamar, que está tudo muito difícil, e aí depois você vai reclamar que Deus não está te escutando? É porque você não está falando para Deus, você está louvando Satanás. Irmãos, porque percebam, quando a gente murmura, quando você declara a grandeza, a bondade, os atributos de Deus e glorifica a Deus por aquilo que Ele faz, você está louvando a Deus. Mas quando você não faz isso e ao contrário, você começa a reclamar das coisas, você está enchendo a aljava de Satanás de flecha para voltar contra a sua vida. Inclusive a palavra agradecer, né, ela tem o prefixo a, agradecer. É você fazer a graça descer. É você mandar lá para cima a água, o vapor, né, sobe para Deus, condensa lá em cima, vira nuvem e a chuva cai sobre a sua cabeça. Agora, quando você reclama, você está pedindo de novo. Guarda essas duas palavrinhas. Quando você reclama, prefixo re é de novo. Então você está clamando, você está pedindo de novo. Primeiro porque você está lembrando de uma situação ruim e está vivendo essa situação do mesmo prisma de quando ela aconteceu com você. E depois que você está trazendo com os seus lábios, você está clamando de novo aquilo sobre a sua vida. E aí, irmãos, eu vou falar de experiência. Em 2019, eu descobri que fui traído por 3 anos. E a sensação que você tem é de que você foi humilhado da pior forma possível, que você é o pior homem possível, que você foi trocado, que uma série de coisas, uma série de feridas se abrem dentro de você. E não foi uma, nem 2, nem 3 noites dentro do meu quarto que eu não conseguia dormir, mesmo tomando várias medicações, e que eu acordava tendo sonhado com um plano infalível, igual ao do Cebolinha, para me vingar. E eu acordava, e a primeira coisa que eu fazia era ajoelhar. Eu ficava em pavor com aquilo tudo que eu tinha sonhado, e pedindo para Deus que me desse misericórdia, que me perdoasse. Ah, mas não era voluntário, você sonhou. Irmãos, o que aparece lá. Quem já assistiu um filminho aqui que parece um pouquinho, chama Divertidamente?
Crente é cultura, assistam divertidamente. Vocês vão entender os seus humores, vocês vão entender memória de curto prazo, memória de longo prazo. Vocês vão entender que aquela passeadinha que você dá pelo site próprio, fica um monte de semente na sua cabeça. E essas sementes, elas vão germinar, elas vão frutificar, e elas vão gerar incômodo na sua vida. Vamos pedir o sangue de Jesus para passar sobre a nossa vida nessa noite? E nos purificar de todo pecado? Amém? Bom, e aí o que eu fazia? Eu chorava, porque eu falei, Deus, eu não sou essa pessoa. E aí eu lembrava de Paulo, o mal que eu não quero é esse que eu estou fazendo, e o bem que eu quero fazer eu não estou dando conta de fazer. E não foi uma nem duas vezes que eu tive que me levantar e dizer o nome das pessoas que me ofenderam, e dizer, fulana de tal, filha de ciclana, eu te perdoo, eu te libero, eu te abençoo em nome de Jesus. Que você tenha, que o Senhor te dê mais oportunidades, e que você tenha uma experiência libertadora de salvação. Você reconheça Jesus e que você queira, assim como Zaqueu, reparar todo o dano que você causou. Fulano de tal, eu te abençoo no nome de Jesus. O cativeiro de Jó foi mudado quando Jó orou pelos inimigos dele, irmãos. Davi começou a avançar, a gente aprendeu aqui, quando Davi foi lá no campo de batalha, levar queijo, levar uma cesta de suprimentos, levar ajuda para os irmãos dele, que sempre desprezaram. Então, sacrifício de louvor é necessário, e Deus nos chama para isso também. Vamos caminhar mais aqui, porque a hora está avançando, e a hora temos um problema. Bom, além de sonhar, de planejar, de projetar, lá em Efésios 2, 8 e 9, Efésios 2, 8 e 9, além de sonhar, planejar, projetar e nos criar, Deus nos deu um destino. Nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé em Cristo, e isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vem de Cristo, irmãos. É para a gente glorificar Ele, só o nome dEle. Deus preparou boas obras para que nós andássemos, para que nós vivêssemos nessas boas obras. Muito mais que saber sobre o que Deus fez e preparou para a gente, no plano perfeito dEle, é melhor provar e ver que o Senhor é bom. Salmo 34, verso 8, ele diz isso: provai e vede que o Senhor é bom. Uma das coisas que a gente precisa fazer com esses cânticos que a Bíblia deu, com esses louvores, esses modelos de louvor que a Bíblia nos deu, que Jesus deu um modelo de oração, e o livro de Salmos, 150 Salmos, são 3 grandes livros, eles nos dão modelos de formas de chegar diante de Deus, salmodiando, cantando, adorando e louvando. E uma das coisas que esse salmo fala, e que é bom a gente aprender, é fazer uma leitura orante da palavra de Deus. Então, quando tem lá uma interjeição assim, um OH com exclamação, você precisa ler a Bíblia assim, Tem gente que está conectada aqui comigo, já pegou a chave. Então vamos ler esse versículo assim, Aqui não tem o O, vamos fazer o O. Vamos lá, 3, 4 e Tá bem fake, né? Agora nós vamos fazer de dentro para fora, bora lá? Melhorou demais. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Tem jeito sim de perdoar. Tem o Fernandinho Beiramar. Tem jeito de perdoar quem te traiu, tem jeito de perdoar quem te ofendeu, tem jeito de perdoar quem te rejeitou. E se você não fizer isso, você vai estar com 2 bolas amarradas aos seus pés, com correntes, se prendendo a essa pessoa e se prendendo a essa mágoa. Faça o que você precisar fazer essa noite, para sair daqui leve. A gente tem a psicologia hoje, a gente tem a psicoterapia, a gente tem tantas alternativas. Elas todas nos ajudam a viver como homens aqui nesse mundo de homens. Elas me ajudam a lidar com a minha tristeza, com a minha ansiedade, mas elas não resolvem. Porque você pode saber o que tem que ser feito para não contrair o coronavírus, mas não fazer o
que tem que ser feito para não contrair o coronavírus. As pessoas sabem que fumar dá câncer, que beber vicia, destrói neurônios, envelhece mais rápido. E por que as pessoas continuam bebendo e fumando? Porque não adianta só informar sobre as coisas. Você precisa de ter algo dentro de você que vai te fazer querer mudar. E esse algo você tem, o Espírito Santo. Quando Jesus morreu, e alguém só pode receber uma herança depois que quem vai dar a herança morre. Quando Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, ele falou: eu estou indo, mas está vindo um aí que vai testificar tudo que eu ensinei, vai fazer vocês lembrarem de tudo que vocês aprenderam, e que ele vai ficar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E o nome dele ele é um conselheiro maravilhoso. Ele é aquele que vai estar do seu lado o tempo todo e que não vai cansar de te escutar e de te orientar. Fala para a pessoa que está perto de você assim: ó, é o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele habita em você, ele habita em mim, ele habita em todos aqueles que confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Aleluia. Irmão, Deus preparou boas obras para que você e eu vivêssemos nelas. Então, às vezes você chega no final do dia, você está tão cansado, tão fatigado, e você não sabe o porquê, ou você não constatou de onde vem esse porquê. E eu vou te falar, você pode estar sendo sincero, você pode estar fazendo as coisas com a maior sinceridade e está sendo sinceramente errado diante de Deus. Deus nos chamou para o louvor da glória dele. Assim, eu já me esforcei e me esforço para ser o melhor profissional que eu consigo ser. Só que as minhas maiores batalhas, até no meu meio de trabalho, não foram ganhas pela minha expertise, pelos diplomas de pós-graduação, pelos cursos de extensão. Elas foram vencidas no joelho. Eu me lembro de uma das coisas no ano passado que eu vivi. Eu ano passado estava vivendo um emprego que eu achei que era o emprego dos meus sonhos, um salário que eu achei que era o salário dos meus sonhos. E foi tão interessante que eu não dependi de um centavo daquele dinheiro para ser feliz. Teve meses que os irmãos do Alon faziam vaquinha para eu ter gasolina para ir buscar os meus filhos em Patinga para vê-los. Sério, antes de eu entrar nesse trabalho. E ganhando mais em 2019, um dinheiro bom, eu pude ajudar outras pessoas. E não me fez falta. Eu aprendi em 2019, quando eu entrei no meu maior deserto, quando eu fui, Deus me deu a graça de passar por um caos. Alguém escreveu até aqui no grupo da igreja, eu peço perdão pelo confronto aqui, que o deserto é a pedagogia de Deus. Não é, irmãos, não é. Pedagogia de Deus é a palavra. Pedagogia de Jesus foi o verbo encarnado, a palavra que se tornou carne. Jesus falou aos seus discípulos, Jesus caminhou com eles, testificou para eles, comeu junto com eles, fez milagres para eles assistirem, chamou eles para pegarem as talhas e colocarem, para ele operar um milagre na frente deles, quer dizer, chamou eles para serem co-participantes dos milagres. E nesse meu deserto de 2019, como eu estava me convertendo, revendo os fundamentos, porque, irmãos, eu coloquei pessoas no lugar que só cabia a Jesus Cristo. E o nome disso, tem um nome na Bíblia, é idolatria. Quando você coloca uma mulher, um homem, um filho, uma casa, o bem-estar das pessoas que você ama, mais alto do que qualquer outra coisa. Eu me peguei em momentos em 2018 que eu disse assim: eu não vou para a igreja hoje. Fulano não vai, eu também não vou. Eu não vou ficar cuidando sozinho da saúde espiritual dessa família. Eu achei que eu estava devolvendo a mesma moeda para alguém. Eu estava sendo um imbecil diante de Deus, de mim e diante dos homens e dos anjos e dos demônios. Porque eu tive uma atitude de rebeldia com Deus, de insubmissão à palavra de Deus. E eu tive uma atitude que desrespeitou, destronou Deus e colocou
o meu ego no lugar, a minha dor no lugar, a minha necessidade de ser reconhecido e valorizado num lugar que só Deus deveria ocupar no meu coração. E eu estou te contando isso aqui agora, sem querer causar comoção, mas como alguém que se arrependeu e achou um lugar de arrependimento diante de Deus. Aqueles poucos centímetros que tem do lado da sua cama são o melhor lugar da sua vida. Você tinha que aproveitar mais. Aquele azulejo, não sei quantos centímetros tem lá na sua casa, na minha tem pouco espaço, mas é o suficiente, me cabe de joelho lá. E tinha dias que eu não tinha palavra nenhuma para falar, eu tinha só lágrima. E quando as lágrimas acabaram todas, eu abria a boca e tentava falar e não saía a palavra. Eu não tinha força para produzir palavra. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Um cara tão espalhafatoso igual a mim? Aí eu achava assim, eu vou morrer, porque eu sem falar. Irmãos, é um sinal. Se eu estiver falando perto de você, é porque eu estou curtindo a nossa amizade. Se eu começar a ficar calado demais, é bom a gente rever os conceitos da nossa amizade, porque alguma coisa não está muito legal. Você sabe disso, né? Então assim, mas nesse momento eu escolhi me colocar ali aos pés de Jesus. E hoje eu estou vivendo coisas que eu sei que foram plantadas no joelho lá de 2018 para 2019. Eu estou vivendo um tempo da graça de Deus de uma forma tão maravilhosa, irmãos, tão maravilhosa, que eu não vou ficar tentando colocar aqui quais são, porque senão vocês vão achar que tem a ver com uma prosperidade, com tá tudo dando certo, e não está. E tem horas que as minhas maiores lutas são no meio daqueles que eu mais achava que eu iria me deleitar, sabe? Que eu podia me desarmar, que eu não precisava usar uma máscara social que é dentro de casa. Mas assim, eu quero te dizer uma coisa: se você aceitar caminhar dentro do propósito de Deus para você, não importa o lugar, não importa quais são as guerras, Jesus vai estar com você. E isso vai te fazer viver triunfante. Então, escolha andar com Jesus. Se tem alguma coisa que eu posso te dizer, escolha andar com Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. O Evangelho de João, nos capítulos 8, 14, 15, tem mensagens muito importantes para nós. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente encontra o Senhor. Mateus também diz isso, né? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente quer buscar primeiro todas as outras coisas, e depois, quando a gente tiver a nossa vida financeira resolvida, nossa vida amorosa resolvida, quando a gente tiver curtido muito o mundo, aí a gente pensa que vai entregar o resto para Jesus e vai ficar tudo bem. Aquele que ganhar a sua vida vai perder a sua vida, mas aquele que perder a sua vida por causa de Jesus ganhou essa vida. Eu mereci comprar um chocolate no final do mundo. Eu sabia que você ia me ajudar com as palmas hoje. Vinícius é uma bênção, a gente assiste as lives dele, me abençoa muito. Oh, glória! Obrigado, Vinícius. E Jesus também fala que se nós permanecermos nele, e as palavras dele permanecerem em nós, nós seremos seus discípulos. Não é se todo mundo da igreja curte você, te dá um tapinha nas costas e acha a pessoa super legal. É se a palavra de Deus estiver em você e você estiver nela. É aí que você é o discípulo, é aí que eu sou o discípulo. Essa é a régua. E eu vou te dizer aqui, estou chegando no final. Viva o plano original de Deus para a sua vida. Deus, Ele nos deu uma família de fé para a gente comungar essa fé. E Ele fala no Salmo 68, no verso 6, que Ele faz que o solitário viva em família. Por que Deus faz isso? Porque Ele sabe que eu ia precisar que a Alessandra me lembrasse do tanto que Deus me ama. Ele sabe que eu ia precisar do Roberto me escutar 100 vezes falando a mesma coisa e me dando o mesmo conselho. Ele sabe que eu ia precisar do Vitor, que quando a gente encontra assim, gasolina e fósforo riscando, um já vem com salmo, outro vem com hino, e a gente começa a adorar. Ele sabe que a gente ia precisar um do outro. E Ele é um Deus Emmanuel, Ele é um Deus que está sempre presente. Sempre presente. Não tem um lugar onde Deus não chegue junto com você. E eu vou te dizer uma outra coisa: não existe uma situação em
em que você não possa louvar a Deus, mesmo sem palavras. Tem momentos que as suas lágrimas são o maior louvor que você pode entregar para Deus. Tem momentos que o seu silêncio vai ser a maior oração que você vai poder fazer. Vai ter momento que o fato de você abrir mão vai ser o maior louvor que você vai ter na mão. A Bíblia conta a história de uma mulher que tinha uma fama péssima na cidade onde eles moravam. Para começar, que ela morava na Galileia, né? A Galileia era tipo a favela no entorno ali de Jerusalém. E a Bíblia fala que Jesus estava jantando na casa de uma determinada pessoa, que também não era lá muito boa coisa, né? Mas que chamou Jesus para ir para a casa dele. Se você puder cutucar alguém, eu pedi você cutucar e falar assim: chama Jesus para ir com você. Chama Jesus para ir para a sua casa hoje com você. Fala mesmo, chama Jesus para ir para casa com você hoje. E aí, o irmão está rolando uma reunião lá, né? O cara sabia que estava errado, mas ele ainda queria ficar na pompa e na circunstância. Ele não falou assim: olha, eu roubei de fulano, ciclano e beltrano, e eu vou repor para eles. Ele falou assim: se eu tiver lesado alguém, eu vou reparar até 7 vezes mais. Tem um pouco de justiça própria nisso, mas Jesus aceitou o nível de arrependimento dele, porque tinha uma outra coisa que ia acontecer naquela casa, que ia testemunhar ainda mais forte. Vou pedir aos irmãos para eles se organizando aqui. Ainda mais forte. No meio daquela reunião, irmãos, chega uma mulher. Primeiro que mulher entrar na reunião que só tinha homens, naquela época, homens judeus, né? Uma mulher que não era de uma linhagem aceitável. A mulher tinha que andar com o cabelo preso, irmãos, porque em toda a literatura, até na literatura portuguesa, quando vocês forem ler, e o texto falar que a mulher liou os cabelos, quer dizer que ela soltou os cabelos. Isso é um sinal de que ela acabou de ter uma relação sexual com um homem. Então, junto às fontes ali, quem estudou no ensino médio, cantigas de escárnio, de maldizer, cantigas de amor e de amigo, lembra de algum texto nesse sentido. E essa mulher, ela chega naquela reunião, ela quebra um vaso, que a Bíblia diz que só o vaso custava o trabalho de um ano inteiro. O vaso custava, vamos pegar a média de uma diária, R$50 hoje, mais ou menos? R$100, né? R$100 é a diária. Então, o vidro que ela quebrou para fazer aquele perfume, ungir os pés de Jesus, o vidro ia custar, como diz a minha mãe, na base, né, de 12 meses vezes R$100. Gente, alguém fala, quando eu falo sempre, eu estou esperando a resposta, eu sou péssimo em matemática. R$1.200 só o vidro, irmãos. Só o vidro, eu nem sei o que é isso. Assim, eu gosto do perfume bom, mas nem sei o que é. Só o vidro custava R$1.200. Imagina o que estava lá dentro, né? As irmãs só usam tapoé quando as inimigas vão em casa. E tem que esfregar na cara da outra irmã que eu tô com umas vasilhas bonitas. E ai de quem pegar tapoé emprestado e não devolver. Tem uma espingarda atrás da porta que as mulheres usam para poder. Ah, não, já virou burburinho, aqui é desse jeito. E aí, quer dizer, se eu vou te dar alguma coisa que você vai comer e vai acabar logo, um bolo de aniversário, eu coloco onde? Um pote de sorvete. Eu dou glória quando é no pote de sorvete, que é mais, né? Mas não costuma ser os de margarina, que é menorzinho. Ô irmãos, quando você põe no pote de sorvete, você está sendo generoso. E você está sendo igual Jesus. Jesus podia fazer uma obra que contemplasse só a sua e a minha salvação. Mas ele escolheu fazer uma obra muito maior. Ele escolheu fazer uma obra que salvou, redimiu a mim e a você. E aí, como o Alisson pregou no sábado passado, nós somos redimidos por aquilo que Jesus fez, pelo preço que ele pagou. Em outros lugares eu teria ouvido: obrigado, Jesus, por ter pagado o preço do lugar, né? Mas eu vou dar essa oportunidade não. Jesus poderia ter só salvado a sua alma de ir para o inferno, mas Jesus fez um sacrifício completo e te deu muito mais do que a salvação da sua alma do inferno. Eu estou sentindo agora essa dificuldade. Eu vou ficar junto com o Vinição lá atrás, só puxando as palmas e dando glória a Deus na hora que eu estiver
liberando os remas aqui, viu? E aí, o que Jesus fez? Pelas pisaduras dele a gente foi sarado. Então ele não só nos perdoou para a gente ir para o céu, mas ele cura, ele liberta, ele purifica o nosso coração da injustiça. E além de te redimir, que é pagar a dívida que você tinha, que você não conseguia pagar, para ir morar no céu, e tirar do seu coração a mágoa, a dor, aquilo que te prendia, que prendia os seus pés de correr a carreira que está proposta por Jesus para você, ele te garantiu a vida eterna, que é uma outra coisa que está no pacote da salvação. Porque imagina você ser salvo por Jesus, ter os seus pecados perdoados, mas você viver uma vida eterna que não fosse boa, que ainda tivesse choro, sofrimento, ranger de dentes. E Jesus fez uma coisa maravilhosa. Ele nos deu uma eternidade junto com Deus. E Ele fala que lá nesse lugar não haverá mais noite, não haverá choro, não haverá sofrimento. As coisas antigas elas já terão todas passado. E tem um novo céu, uma nova terra, tem uma nova esperança para você. Eu queria que você dissesse assim com a mão no seu coração: Cristo em mim, esperança da glória. Fala isso com força e com vontade: Cristo em mim é a esperança da glória. Nós temos um novo céu, uma nova terra. Nós temos o perdão e a remissão dos nossos pecados. E viver para o louvor da glória de Deus é viver reconhecendo que você precisa dele todos os dias. É viver reconhecendo tudo que ele fez por você e saber que você não é merecedor de nada de bom que ele fez para você, que você é merecedor de todas as consequências do seu pecado, que eu sou merecedor de todas as consequências do meu pecado. Quando eu falei que eu vivi o caos, eu não vivi a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para mim. Eu vivi a penúltima oportunidade de tirar os ídolos do meu coração, de tirar os postes ídolos. Não sei se as irmãs aqui ainda têm esse costume, mas lá no interior, quando tinha aquele piso vermelho, amarelo que encerava, quando você tirava a samambaia ou o alfinete do chão, que já tinha virado uma árvore dentro de casa, tinha uma marquinha no chão. Vocês sabem do que eu estou falando? As pessoas faziam altares, faziam pedestais para colocar os ídolos em cima, os bustos daquelas esfinges, daquelas figuras, metade homem, metade Deus, ou de um rei, que deveria ser reverenciado e adorado naquele lugar. E aí Deus falou comigo nesse meu ano de deserto, que era para deitar fora os ídolos. E eu já estava ficando com raiva de Jesus, porque eu falava: mas eu já nasci de novo, eu já te aceitei, eu não tenho mais ídolos. Do que você está falando? Essa palavra não é para mim, eu estou buscando o Senhor. Eu estou aqui morrendo, eu preciso de uma palavra para agora. Se eu não tiver uma palavra do Senhor agora, eu vou sucumbir. E o Senhor está falando comigo para eu lançar fora os ídolos. Que ídolos são esses? E Jesus, com toda a paciência, acalmava meu coração. E mais tarde ele falava de novo. Tinha hora que ele falava lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, lá nos Salmos. Ele virou para mim e falou assim: tirando o homem dos fundamentos, o que vai restar? O que vai restar para ele? Não vai restar nada. Irmão, se você disser que é crente, que frequenta a igreja, e se você remover os fundamentos do Evangelho de Deus de dentro do seu coração, você está enganando você mesmo. Enganando você mesmo. Eu não vou te chamar agora para ficar de pé, não. Eu vou te chamar para se arrepender. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e converter de seus maus caminhos, e o Senhor vai nos ouvir, vai perdoar o nosso pecado e vai sarar a nossa terra. O Brasil vai ser sarado a partir da igreja. Amém. Para de ficar esperando o super-herói que vai salvar a nação. O super-herói é você, sou eu. É o nosso arrependimento que vai chegar até Deus. Amém. Eu quero te convidar para quebrar o vaso agora. Eu quero te convidar para quebrar o seu doutorado, seu mestrado, seu PhD, sua especialização, o jeito que você construiu para você acreditar em Deus. Eu quero te convidar agora para você quebrar, sabe, os meses, os dias de aulas de canto que você fez ou que você não fez, aquilo que você acha que você não tem,
palavra fala no Evangelho, lá em Romanos, na carta aos Romanos, assim, mas que diz, a palavra ela está aí, ó, junto de ti, ela está na sua boca, ela está no seu coração, e essa é a palavra da fé que nós pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, serás salvo, visto que com o seu coração você crê para a justiça e com a sua boca você faz confissão de sobre tudo aquilo que nele crê, não será confundido, porque não há diferença entre judeu e grego, porque mesmo é um só mesmo Senhor de todos, rico para com todos e os que o invocam. Se eu vou te dar um tempo para você invocar a Deus, eu não posso fazer nada mais para você do que expor a minha vida, do que quebrar o meu vaso e deixar você saber que tem esperança, e deixar você saber que existe um Deus, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaac e que é o Deus de Jacó. E Abraão recebeu a promessa, Abraão foi amigo de Deus, Abraão viveu a fé quando ele não tinha parâmetro do que era fé. Tem pessoas aqui na igreja, em outras igrejas e fora de igrejas, que são vasos de honra, que elas vão demonstrar isso. E tem pessoas como Isaac que vão herdar a promessa de alguém que viveu algo especial com Deus. Abraão se deu para Deus como amigo e ele viveu com Deus. E, em consequência, o filho dele, Isaac, recebeu uma promessa. Mas existe Jacó. Deus não excluiu Jacó. Quando Deus foi se apresentar à humanidade, Deus trabalha com representatividade. Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o que Deus me mostrou é que Ele é o Deus das reconstruções. Deus precisou mudar o nome de Jacó, de usurpador, daquele que pega pelo calcanhar, daquele que usurpa, para Israel. Irmãos, eu só estou aqui, só estou falando para vocês, não é porque eu presto, não. É porque Deus transforma Jacó em Israel. E aí eu achava que eu era Abraão, aí eu achava que eu era Isaac, mas Deus me mostrou que eu sou Jacó. E foi feio demais. Eu achei feio demais. Que eu encontrei lá dentro do meu coração. Eu achei que eu era mais bonito do que eu era lá dentro. E eu não era. E eu estou te dizendo, se você é Abraão, se você é Isaac, se você é Jacó, Deus é o seu Deus. Entrega diante dele nessa noite. Você tem a oportunidade de arrepender, você tem a oportunidade de se entregar. Vamos fazer isso juntos. Vamos derramar diante dele. Oh Deus. Eu tenho comigo que viver pro louvor da glória talvez seja a coisa mais sublime, mas também a coisa mais difícil que Deus vai requerer da igreja. Se você pensou que tinha a ver esse tema com só musicalidade, eu acho que você deve ter percebido que Deus quer muito mais de você. Aleluia. Tem muito mais para Deus transformar em mim e você, para que a gente alcance isso. Essa relação, às vezes, de se expor, de perder, de liberar, talvez isso honre muito mais ao Senhor. De se esconder, de ter uma postura. Geralmente as nossas reuniões terminam mais cedo. Mas e se Deus quiser fazer uma cirurgia em você hoje, realmente? Aleluia. Se Deus começar comigo aqui agora, será que Ele pode? Será que Ele pode atrapalhar algum plano aqui para que eu possa exalar o louvor e o perfume da glória dele? Deixa eu só te ajudar, meu querido. Quando eu entendi isso que o Elê falou há muitos anos atrás, e
e eu pensava que eu servia o Senhor, ele falou comigo assim: me dá seu emprego. Eu falei: não, Deus não está pedindo isso. Eu tinha um emprego, eu era um funcionário público, cara. Era para estar aposentando uma hora dessa. Aí Jesus falou assim: você quer me louvar mesmo? Você quer me adorar? Então me dá para mim. Quebra esse vaso. Eu quero te falar que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque a partir daí eu passei a depender totalmente de Deus. Você está entendendo o que é ser o louvor da glória? Me deu amado, a sua presença vale mais. Eu já vou embora, mas canta isso aí de novo. Não importa o preço. O perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço. O perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Não importa o preço. O perfume derramado, a tua presença vale mais. Jesus, a tua presença vale mais. Não importa o preço. O perfume derramado, a tua presença vale mais. Se ela vale mais pra você, pega suas mãos, entrega a Ele. Eu quero, eu faço aos teus pés, aos pés do teu amado. Aos teus pés, aos pés do teu amado. E se, só uma pergunta, né? É porque eu estou recebendo isso aqui, não é para você não, é para mim, mas eu falo, se servir para você, você leva para casa. A moça quebrou o vaso. E se Jesus pedir para a gente quebrar a razão hoje? E se essa razão que eu estou me apoiando tão bem nela, Deus fala assim: quebra. Aí você vai começar a me louvar. Que Jesus cure a igreja, meu irmão. Que Jesus cure a minha vida. Mas que de alguma maneira esse perfume do louvor da glória possa ser exalado na minha vida. Que possa ser exalado na sua vida.